Continuando nossa aula de trabalho, a gente vai para a segunda parte, que é análise de casos com potência. Potência e trabalho e tentar misturar tudo até agora, em casos mais complexos. Vamos fazer a continuação aqui, P317. Faz o seguinte, um motor de potência igual a 60 kW aciona o veículo durante 30 minutos. Determine o trabalho realizado pela força motora, dê a resposta em joule e dê a resposta em kWh. Bom, primeira coisa é trabalho. A fórmula de trabalho básica é, aliás, perdão, a fórmula da potência é o seguinte: trabalho é igual a força multiplicado pelo deslocamento, claro, e potência é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Na primeira parte, ele quer a unidade em joule. Joule significa unidades do sistema internacional. Então, vamos calcular tudo isso daqui. Ele quer determinar o trabalho. Muito bem, ok. Potência é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Multiplicando, eu posso dizer que trabalho é igual a potência multiplicado pelo tempo. Então, o trabalho realizado aqui é igual a quanto? Ele falou que é 60 quilowatts. 60 quilowatts não pode, né? 60 quilowatts, pessoal, rapidinho, deixa eu escrever aqui. 60 quilowatts significa 60 vezes 10 elevado à terceira watt, tá bom? Então, vou colocar aqui 60 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo que ele falou foram 30 minutos. Não esqueça que é a unidade de sistema internacional. Para transformar minutos para segundo, basta multiplicar por 60. Então, o trabalho vai ser igual a quanto? A 60 multiplicado por 30 vezes 60, isso aqui vai ser igual a 108 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado por 10 à terceira. Isso aqui vai ser igual a quanto? Esse trabalho vai ser igual a quanto? A 108 vezes 10 elevado à sexta. Dando uma arrumada nesse cálculo, esse trabalho vai ser igual a quanto? 2. Vai ser 1,08 vezes 10. Andei duas casas para a esquerda é mais, vezes 10 elevado a 8 joules. Está aqui a resposta. Na segunda parte, ele quer a resposta também em quilowatt-hora. Quilowatt multiplicado por hora. Mesmo raciocínio. Trabalho é igual a potência multiplicado pelo intervalo de tempo. Então, esse trabalho é igual a potência. Quanto que é a potência? Ele falou que é 60 kW, vou colocar 60. Eu vou até colocar as unidades para não me confundir, tá? 60 kW. Multiplicado pelo tempo. Não esquece que ele cai em kWh, que é quilowatt multiplicado por hora. 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Portanto, esse trabalho vai ficar 60 multiplicado por 0,5. Multiplicar por 0,5, mesma coisa que dividir por 2. Então, vai ficar 30 kW multiplicado por hora, 30 kWh. São as duas maneiras de especificar. Sim, sim, de modo geral, quando a gente vai relacionar, por exemplo, o gasto da energia elétrica da nossa casa, vai ser em quilowatt, né, energia que você gastou durante um determinado intervalo de tempo. Muito bem, próxima. P318. Fala o seguinte aqui. Um rapaz de 60 quilogramas, ele sobe uma escada de 20 degraus em 10 segundos e cada degrau tem 20 centímetros de altura. Sendo gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, letra A, o módulo do trabalho do peso do rapaz ao subir a escada e o módulo da potência média associado ao peso do rapaz quando sobe a escada. Então, vamos anotar os dados aqui. O rapaz tem uma massa de 60 quilos, ele sobe 20 degraus em 10 segundos, e cada degrau tem 20 centímetros de altura. Primeiro, vamos descobrir o seguinte. Como é uma escada, que ele está falando aqui, vamos ter que descobrir a altura dessa escada. E a altura da escada significa a medida vertical. Como são 20 degraus e cada um 20 centímetros, significa que vai ser o quê? 20, deixa eu colocar aqui, 20 vezes 20. Então, a altura aqui que o nosso amigo vai colocar vai ser 400 centímetros. Ou 4 metros, que é a unidade que nós vamos trabalhar. Ok? Vamos lá, letra A. O módulo do trabalho. Trabalho do peso, né? O nosso rapaz aqui, está aqui, pega a escada, ele está subindo a escada. Não esqueça que isso aqui é trabalho negativo. Você sobe, você tem sentido contrário à gravidade. Nesse sentido contrário à gravidade. Só um minuto, por favor.
Nesse caso, é trabalho negativo. Então, vai ficar como isso daqui. Trabalho é igual a peso multiplicado pela altura. Menos peso multiplicado pela altura. Então, o trabalho vai ser o peso do rapaz. Quanto que é peso do rapaz? O peso do rapaz é massa multiplicado pela gravidade. Peso é a massa, que é 60, multiplicado pela gravidade, que é 10. Isso aqui vai dar 600 newtons. Então, vai ficar quanto? Menos 600 multiplicado pela altura que ele subiu, que é 4. Então, esse trabalho vai ser igual a quanto? Menos 2.400 joules, ou 2.400 joules em módulo. Na segunda parte, na letra B, o que ele quer saber? O módulo da potência média associada a esse peso. Tá bom, potência é trabalho pelo tempo. Então, potência vai ser igual a quanto? Quanto que é o trabalho do peso? 2.400 joules. Qual é o tempo que ele levou para subir? O nosso amigo, ele demorou 10 segundos para subir essa escada. Então, essa potência vai ser igual a quanto? 240 menos 240 watts. Joule dividido por segundo significa joule. Watt, perdão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza. Vamos lá, próxima questão. P316. Isso aqui é um pouco mais diferente, mas o raciocínio análogo. Vamos lá. Um motor de potência 250 watts é utilizado para erguer uma carga de peso igual a 5 vezes 10 elevado ao quadrado a uma altura de 4 metros, em movimento uniforme. Despreze as eventuais perdas. Qual é o trabalho da força aplicado pelo motor? É o trabalho do peso, né? Está carregando o peso. Em quanto tempo a carga atinge a altura desejada? Vamos lá, vamos fazer. Primeira coisa, vamos anotar os dados do problema. Quanto que é a potência aqui? A potência vai ser igual, ele falou 250 watts. É utilizada para erguer uma carga de peso 5 vezes 10 elevado ao quadrado newtons, a uma altura de quanto? De 4 metros. O sistema de movimento uniforme. Importante, lógico. Letra A, qual é o trabalho da força aplicada pelo motor? O trabalho da força aplicada pelo motor é a força necessária para levantar a massa, esse peso dessa carga. Então, o trabalho do peso. Então, o trabalho do peso é massa, perdão, é peso multiplicado pela altura. Negativo, né? Tem que levantar subindo, né? O trabalho do peso vai ser o que? A massa. O peso do cara, que é quanto? 5 vezes 10 elevado ao quadrado, multiplicado pela altura. Quanto que é a altura, meu Deus? 4. Então, esse trabalho vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ficar menos em módulo, né? 20, 10 ao quadrado. Esse trabalho vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 vezes 10 elevado à terceira joule, em módulo, né? Beleza. Letra B. Em quanto tempo a carga atinge a altura desejada? Bom, utilizar a fórmula da potência, né? Potência é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Quanto que é a potência? A potência, ele falou, nosso amigo aqui lá no começo do problema, que é igual a 250 watts. Essa é a potência do nosso motor. Quanto que é o trabalho realizado? O trabalho realizado, nesse caso específico, foi de 2 vezes 10 elevado à terceira joule. O trabalho do motor, trabalho relativo ao peso. Tá bom? Eu coloco em módulos, o módulo apenas para uma questão matemática, dividido pelo intervalo de tempo. Quanto que é esse intervalo de tempo? É R$ 2.000 dividido para 250. Esse intervalo de tempo vai ser igual a 2.000 dividido por 250. Isso aqui vai ser igual a 8 segundos. Não é tão complicado, não. Vamos lá, próxima. Essa aqui é bem interessante. Sim, o jeito que eu estou tentando ensinar são as fórmulas básicas. Embora alguns livros, alguns professores ensinem fórmulas um pouco diferentes, eu não gosto delas. Na verdade, nem lembro delas direito. Então, vamos nos concentrar apenas em usar os raciocínios básicos, a lógica, olha o nome do nosso curso, para a gente fazer todas essas questões, tá bem? P321. Numa usina hidrelétrica, a vazão de água é de 40 metros cúbicos
por segundo. Vazão é a quantidade de água que cai de uma torneira, por exemplo, na unidade de tempo, da unidade de tempo, a quantidade de água que cai de uma cachoeira na unidade de tempo. É o caso aqui. Numa usina hidrelétrica, a vazão de água é de 40 metros cúbicos por segundo. E a potência teórica dessa usina, potência teórica disponível, é igual a 2 vezes 10 elevado a sexta watt. Considere gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água igual a 1 vezes 10 elevado a terceira quilograma por metro cúbico. Determine a altura da queda d'água. Quando a nossa água ela cai aqui dessa queda d'água, ela cai de uma determinada altura. Então, quando a água, ela efetivamente, no caso específico aqui, ela está caindo do nosso amigo aqui, ela cai de uma determinada altura. Isso é trabalho de peso, né? Trabalho do peso. Então, vamos escrever aqui: trabalho do peso é peso multiplicado pela altura. Aliás, deixa eu me escrever aqui. Eu ensinei para vocês que potência é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Como ele quer saber a altura da queda d'água, tem que pensar um pouco aqui. Potência, o que é? Potência é igual a trabalho, que é peso multiplicado pela altura dividido pelo intervalo de tempo. O nosso objetivo aqui é achar essa altura. Eu tenho a potência? Sim, já tenho. Potência já tenho aqui. Eu tenho o peso, que é a quantidade de água que cai? Não, não tenho. Tem que calcular. Vamos lá. O que é peso? Peso é massa multiplicado pela gravidade. O problema é que eu não tenho a massa. O que é massa? Massa, densidade. Densidade é massa pelo volume. Posso achar essa massa aqui. Ele falou que a densidade da água é 1 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. A massa de água, dentro desse volume de água que cai de 40 metros cúbicos, vai ser igual a quanto? Essa massa vai ser igual a 40 vezes 10 elevado à terceira quilogramas de água. Muito importante. Aí posso calcular o peso nesse caso. Quanto que vai ser o peso? Peso é massa. Lembra, estou andando daqui para cá. Peso é igual a quanto a massa, que é 40 vezes 10 elevado à terceira, multiplicado pela gravidade, que é 10. Esse peso vai ser igual a quanto? A 40 vezes 10 elevado à quarta newtons. Agora ficou fácil, porque eu já tenho peso, eu posso calcular aqui, depois descobrir a altura. Quanto que é a potência mesmo dessa bendita, dessa usina? É 2 vezes 10 elevado a... 2 vezes 10 elevado a sexta. O peso da água aqui é 40 vezes 10 elevado à quarta, multiplicado pela altura, tudo isso dividido por 1. Porque não esqueça que ele falou que a vazão é de 40 metros cúbicos a cada segundo. 40 metros cúbicos a cada segundo significa que são 40 metros cúbicos em um segundo. 40 metros cúbicos em um segundo. É por isso que eu estou colocando aqui. Então, essa altura vai ser igual a quanto? A 2 vezes 10 elevado a sexta dividido por 40 vezes 10 elevado à quarta. Essa altura vai ser igual a quanto? A 2 dividido por 40, bem simples, que é igual a 0,05. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 6 vezes 10 elevado ao quadrado. 1, 2. Essa altura dessa nossa usina é igual a apenas 5 metros. Gostei dessa. Alguns exercícios, alguns professores utilizam uma fórmula como essa, né? Potência de uma usina é igual a DZGH. Densidade, vazão, gravidade e altura. Pode usar, pode, mas não sei se é tão conveniente mesmo para a gente aprender as coisas, né? Bom, próxima questão aqui. P322. Observe que agora já está começando a misturar tudo. Fica bem legal mesmo agora essas questões. P322. Ele fala o seguinte aqui. Só um minuto. P322. Partindo do repouso, sob a ação de uma força constante paralela à direção da velocidade, um corpo de 0,5 kg percorre 10 metros e atinge 36 km por hora. Nesse deslocamento, calcule o trabalho da força. A potência desse
esse corpo aí. E letra C, a potência instantânea. Potência instantânea, quando ele atinge uma velocidade de 36 km por hora. A potência média, como eu já expliquei anteriormente, é trabalho dividido pelo intervalo de tempo, é uma média das potências utilizadas. Em termos comparativos, é como se um carro ele acelerasse do 0 até o 100 e você calculasse a potência dentro desse intervalo. E, portanto, você vai ter uma média da potência desse carro. A potência instantânea é a potência num instante de uma determinada velocidade. Ou, por exemplo, alguém te dá um soco, assim, potência que você recebe no instante que pega aquele soco na sua cara. Então, é isso que a gente vai ter que calcular nesses casos. Bom, primeiro vamos tentar desenhar a situação aqui. Nós temos um corpo, ele está se movimentando aqui, ele parte do repouso, velocidade inicial igual a zero. Eu estou colocando o carro aqui só para efeito puramente acadêmico, tá bom? Então, vai ficar como? Ele atinge uma velocidade final, que é de 36 km por hora. 36 km por hora, pessoal, não rola, né? Tem que colocar isso aqui em metros por segundo. 36 dividido por 3,6. km por hora para transformar para metros por segundo, divide por 3,6. 36 dividido por 3,6, isso aqui vai ser igual a 10 metros por segundo. Beleza. Ele percorre uma distância de quanto? Percorre uma distância de 10 metros. Pronto, ficou bem bacana agora isso aqui. Letra A. Calcule o trabalho da força. O trabalho da força é força multiplicado pelo deslocamento, claro. O problema é que eu não tenho a força. O que é força? Força é massa vezes aceleração. O problema é que eu não tenho a aceleração. Mas eu tenho dados suficientes. Lembre-se, por que Torricelli não brinca com seus filhos? Porque ele não tem tempo. Entendeu? É piada, hein? Então, qual a velocidade final? É 10 ao quadrado, a velocidade inicial é zero, duas vezes a aceleração, multiplicado pela distância. Isso aqui vai ser igual a 100, que é igual a 20, multiplicado por A. Portanto, a aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Olha, já ficou legal agora. Então, essa força vai ser igual a quanto? A massa do corpo, que é 0,5 kg, está aqui, multiplicado pela aceleração, que é 5. Essa força vai ser igual a quanto? 2,5 newtons. E, finalmente, posso fazer o trabalho. Trabalho vai ser igual a quanto? A força aplicada, que é 2,5, multiplicado pelo deslocamento, que é 10. Esse trabalho vai ser igual a 25 joules. Não é difícil. Letra B, calcule a potência média. A potência média é a fórmula da potência que eu já ensinei para vocês, né? Perdão. Potência é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo. Quanto que é a potência aqui? A potência vai ser igual ao trabalho da força, que é 25 joules, dividido pelo tempo que ele levou. Eu não tenho tempo. Vou calcular aqui. Qual a fórmula? Voo, anda, tarado. Qual a velocidade final? É 10. Qual a velocidade inicial? É 0. Qual a aceleração? É 5. Qual o tempo? O tempo é 2 segundos. Pronto. É uma boa relação. O aluno está perguntando aqui com respeito às fórmulas, né? É tudo movimento uniformemente variado. Não tem para onde fugir, são somente essas. Então, quando você for estudar para o vestibular, para o Enem, ou mesmo para suas provas seriadas, você tem que saber o básico desses exercícios. Assista nossas aulas, veja nossas listas. Isso é fundamental para você aprender, tá bom? Não tem como pular as coisas. 25 dividido por 2, isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 12,5 watts. A última parte, que é a letra C, ele pergunta quanto que vale a potência instantânea quando for 36 km por hora. 36 km por hora não existe, é 10 metros por segundo, tá bom? Potência instantânea é a força multiplicado pela velocidade que você está aplicando naquele instante. Então, essa potência instantânea é força multiplicado pela velocidade. Essa potência instantânea vai ser igual a quanto? Quanto que vale essa força? 2,5 newtons, está aqui. 2,5 multiplicado pela velocidade naquele instante. A velocidade naquele instante é 36 km por hora ou 10 metros por segundo. Unidade de sistema internacional, lembre-se? Lembra? Então vai ficar 25 multiplicado por 10 é 25 watts, é até um pouco maior. A diferença entre essas duas velocidades, entre essas duas potências, entre a potência instantânea e a potência média, porque a potência média é uma média das potências dentro daquele intervalo de tempo.
A potência instantânea é a potência que ele tem naquele momento. Então é um pouco maior. Ela tende a ser um pouco maior. Então foi isso. Próxima. Já estamos acabando, né? Não é muito complicado. Vamos lá. P300 e... Esse aqui é bem legal. P325. A gente vai relacionar agora os materiais de potência junto com rendimento também. Marcela. Já. P325, ele fala: determine a potência em quilowatts e HP de uma máquina que ergue o peso de 2.000 newtons a uma altura de 0,75 metros em 5 segundos. O rendimento da máquina ele fala igual a 0,3. Adote que 1 HP equivale a 3 quartos de quilowatt. HP é unidade também se utiliza para motores mecânicos, né, que é o horsepower, cavalo vapor, né, também. Quantos cavalos o motor ele tem? Bom, vamos lá. Quando ele fala para determinar... Muito obrigado. Quando ele fala para determinar em quilowatt e HP de uma máquina, vamos calcular primeiro aqui quanto que vale o trabalho desse rapaz aqui. Vamos analisar tudo o que nós temos aqui. Determina a potência. O que é potência? Potência é igual a trabalho dividido pelo intervalo de tempo. A gente precisa descobrir quanto que vale esse trabalho aqui. Eu não tenho. Esse é o trabalho do peso. Vamos calcular aqui. Trabalho do peso é peso multiplicado pela altura negativo, tá? Apenas para a gente lembrar que é 2.000 newtons multiplicado pela altura, que é 0,75. Esse trabalho vai ser igual a quanto? 2.000 multiplicado por 0,75, isso aqui vai ser igual a 1.500 joules em módulo, tá? Portanto, a potência desse cara, eu vou primeiro calcular em quilowatt, tá bom? Vai ser o trabalho, que é 1.500 joules, dividido pelo intervalo de tempo, que foi 5 segundos. Portanto, essa potência vai ser igual a 300 joules dividido por segundo, é watt. Isso aqui é potência igual a 300 watts. Transformando em quilowatt, quilowatt ia dividir por 1.000, isso aqui vai ficar 0,3 quilowatt. O que ele quer aqui nesse problema também é que ele... Ah, meu Deus, eu esqueci uma coisa fundamental. Olha, ele falou que o rendimento da máquina é apenas de 0,3 ou 30%. O rendimento, pessoal, o motor ele tem um chamado rendimento teórico e o rendimento da potência útil, né? Esse valor que eu achei, aqui eu deixo me escrever que isso aqui é muito importante. Isso aqui seria a potência útil. Perdão, é a potência teórica, né? Que a gente está falando aqui, a potência útil do motor, né? Potência útil de 0,3 kW. Para a gente descobrir quanto que vale a potência, a pergunta do problema é o seguinte: determine a potência em HP de uma máquina que ergue um peso a uma altura que o rendimento é 0,3. Então, se o nosso amigo aqui tem rendimento 0,3, o que significa isso daqui? Rendimento é a razão entre potência útil e potência total. Como o rendimento é 0,3 e a potência também é 0,3, significa que a potência total, ou também conhecido como potência teórica do motor, é de 1 kW. Fazendo o cálculo aqui meio pelos extremos, tá bom? Por favor, deixe-me falar de novo. Esse valor que eu achei, potência igual a 0,3 kW, é a potência que eu obtenho quando eu efetivamente ligo o motor e começo a usá-lo. Eu consigo 0,3 kW. A potência total é a potência nominal desse motor. É a potência nominal do motor que está na nota fiscal. Não que ele vá atingir esse valor, ele apenas se aproxima desse valor. No caso, ele tem um rendimento de 0,3, ou seja, 3%.
Então, quando eu fiz o cálculo aqui, rendimento igual a potência útil pela potência total, eu descobri que a potência teórica, ou potência total desse motor é de 1 kW, que essa é a resposta do problema. Quanto que é a potência dessa máquina? Quando ele fala a potência da máquina, é a potência teórica da máquina, que é 1 kW. Respira. Agora, o que ele quer que eu faça? Ele quer que eu transforme, ele quer que eu converta essa potência para HP. É fácil, regra de 3, né? 1 HP equivale a 3 quartos de quilowatt. Então, se eu tenho 1 kW, isso equivale a quantos HP? 4 terços de HP. Moleza, não é verdade? Bem simples, bem bacana, bem legal. Bora fazer mais uma dessa, que é bem interessante. P326. Um móvel, ele sai do repouso pela ação da força F igual a 12 newtons constante, que nele atua durante 4 segundos, em trajetória retilínea e horizontal sem atrito. E o móvel desloca-se 20 metros. Determine, letra A aceleração adquirida pelo móvel. Letra B, a massa do corpo, o trabalho da força nos primeiros 4 segundos. E letra D, a velocidade do corpo após esses 4 segundos. Isso é bem fácil mesmo, não é verdade? Bom, vamos anotar os dados do problema, né? Nós temos um corpo, ele sai do repouso. Eu estou desenhando o carro apenas por efeitos puramente didáticos, tá bom? Ele sai do repouso, velocidade inicial igual a zero, sobre a ação de uma força F igual a 12 newtons, e nele atua, que ele fala aqui, durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Beleza. E o móvel, ele desloca-se quanto? Ele desloca-se 20 metros. Determine, letra A, a aceleração adquirida pelo móvel. Torricelli seria melhor aqui, na verdade? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A multiplicado por ΔS. Qual a velocidade final do automóvel? Não, Torricelli não. Torricelli não, porque eu tenho tempo. É mais fácil fazer assim, olha. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Função horária dos espaços. Qual a distância que ele andou? 20. Qual a S0? 0. Qual a velocidade inicial? Parte do repouso. Qual a aceleração? Boa pergunta. Quanto tempo ele levou? 4 dividido por 2 é 2. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? 40, que é igual a 16 vezes A. E a aceleração é igual a 40 dividido por 16, que é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Poxa, ficou legal. Letra B, a massa do corpo. Ah, fácil. Força é igual a massa vezes aceleração. Quanto que é a força aplicada? Ele falou aqui, a força aplicada é igual a 12 newtons. Então, fica 12, que é igual a massa do corpo, que eu não sei, multiplicado por aceleração, que é 2,5. Essa massa vai ficar 12 dividido por 2,5, isso aqui vai ser igual a 4,8 kg. Olha, está ficando interessante. Letra C, o trabalho da força realizada. O trabalho da força é força multiplicado pelo deslocamento. O trabalho da força vai ser a força aplicada. Quanto foi a força aplicada? 12 newtons, multiplicado pelo deslocamento, que foi quanto? 20. O trabalho da força F vai ser igual a quanto? 12 multiplicado por 20, isso aqui vai ser igual a 240 joules. Olha, está ficando muito fácil. Letra D. Ele quer saber agora a velocidade do corpo após 4 segundos. Observe que nesse momento a gente já está fazendo uma revisão de tudo aquilo que a gente já estudou, tá bem? A velocidade do corpo após 4 segundos. P igual a V0 mais AT. Qual a velocidade final? Não sei. Qual a velocidade inicial? 0. Qual a aceleração? 2,5. Em quanto tempo? Em 4 segundos. Então, essa velocidade vai ser igual a quanto? 2,5 multiplicado por 4, 10 metros por segundo. Muito legal essas questões, na verdade. Eu gosto delas. Vamos lá, mais uma aqui. Já estamos acabando aqui, tá bom? Agora fica fácil, que a gente já sabe como para onde ir. P328. Um corpo de massa igual a 500 kg
Move-se sem resistências dissipadoras em trajetória retilínea. O gráfico da força motora na própria direção do movimento é representado nessa figura aí. O trabalho da força motora no percurso de 0 até 600 metros. Em um gráfico força pelo deslocamento, que é o caso específico aqui, olha, força pelo deslocamento, a área do gráfico é igual ao trabalho, tá bom? Então, quando ele pergunta quanto que é o trabalho da força motora dentro desse deslocamento, é só calcular a área do gráfico, que seria isso daqui. Isso aqui é um trapézio, né? A área de um trapézio é base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. O trabalho aqui vai ser o quê? Quanto que é a base menor? A base menor é a distância deste ponto até este ponto, que é 400. Mais a base maior, que é a distância deste ponto até este ponto, que é 600, multiplicado pela altura, a altura sempre em linha vertical, que é 800 no caso aqui, dividido por 2. Esse trabalho vai ser igual a quanto? 400 vezes 1.000, isso aqui vai ficar 400 vezes 10 a terceira. Isso aqui vai ser igual a 400 quilojoules. Duas maneiras de fazer. Aqui eu fiz, olha, isso aqui vai dar 1.000. E 1.000 é a mesma coisa que 10 a terceira, tá bom? Por isso que eu estou colocando aqui. Letra B. Ele quer saber a aceleração do carro quando ele passa pelo ponto 400. Ponto 400 é por aqui, tá? Não se preocupa não. Trabalha, porque força multiplicado pelo... Desculpa. É mais fácil ainda. Força é massa vezes aceleração. A força que nós descobrimos, quanto que é? 400 metros, quanto que vale a força? Está aqui, ó, 800. Quanto que é a massa do carro? A massa do carro é 500. A aceleração, portanto, nesse ponto, vai ser igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Muito beleza, né? Mais uma aqui. Já estamos acabando. P329. Ele fala o seguinte. Essa questão aqui ela é muito legal, porque ela trabalha com plano horizontal. Nós temos uma força inclinada, nós temos um plano inclinado, é bem interessante essa questão. P329. Um plano está inclinado em relação horizontal de um ângulo θ, cujo seno é igual a 0,6. E esse ângulo é menor do que 45 graus. Tá ok. Um bloco de massa M sobe nesse plano inclinado sob a ação de uma força horizontal F, de módulo exatamente igual ao seu peso, conforme indica a figura. Supondo que não haja atrito entre o bloco e o plano inclinado, calcule o módulo da aceleração do bloco. Adote gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado e letra B. Calcule a razão entre o trabalho da força e o trabalho do peso, neste caso. Tá bom. Pelo que nós já vimos aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer são a análise vetorial desse cara, né? O que nós temos aqui? Nós temos uma força, está atuando desse lado, que ele fala, né? Essa força é igual a mg, muito legal. Para baixo tem a força peso. No caso aqui, é inclinado, ele sobe um plano inclinado que ele tá falando aqui. Não há atrito, muito legal, entre o bloco e o plano. Beleza aqui. Então vai ficar como isso daqui? Pessoal, toda vez que eu falei a força, eu tenho duas forças aplicadas aqui. Então, qual vai ser a relação? Deixa eu me redesenhar isso daqui. Eu tenho uma força que está empurrando ele para cá, vou chamar isso aqui de força F. E no sentido contrário, eu tenho uma força peso, do jeito que eu, Henrique, ensinei vocês. Então, posso dizer que essa força F menos o peso tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Igualzinho que eu falei. Só que essa força F aqui, como vocês podem ver, ela é horizontal. E o peso sempre é relativo à vertical. Então, essa força F vai ser igual a quanto? Está aqui, está escrito. Força F igual a mg. Vai ser o quê? Mg multiplicado pelo cosseno de θ. Menos o peso. O que é a força peso? É mg. Só que multiplicado pelo seno de θ. Lembra disso que a gente já explicou? Tudo isso é igual a massa vezes a aceleração. Horizontal, cosseno.
vertical, seno. Perdão, horizontal cosseno, vertical seno. Eu tinha falado na aula anterior que quando ele relacionava a força de atrito, sempre dentro do plano inclinado calculava cosseno, e isso não mudou nada. Só que nesse caso específico dessa questão, ele diz claramente que essa força F ela tem um valor, que ele disse que é mg. Então nós vamos utilizar isso. Como essa força é relativa horizontal e ela está sendo aplicada dentro de um plano inclinado, nós dizemos que essa força vai ser o quê? mg, que é o valor dela aqui, só que multiplicado pelo cosseno de θ, e o peso é mg multiplicado pelo seno de θ, pelas regras que eu já falei que existem dentro de um plano inclinado. Tudo isso é igual a massa vezes aceleração. Como m é fator comum a todos os termos, eu posso cancelar aqui, tá bom? Então vai ficar o quê? Gravidade, 10, multiplicado pelo cosseno de θ. O cosseno de θ é igual a quanto que ele falou? O cosseno de θ, pessoal, ele falou que o seno de θ é igual a 0,6. Ele falou que o cosseno de θ é 0,6. Para achar o seno, eu não tenho seno, tem que calcular. Bora lá. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Isso aqui é quanto? Vai ficar 0,6 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos 0,36. Cosseno ao quadrado de θ é igual a 0,104. Cosseno de θ é igual a 0,8. Pronto. Menos 10, multiplicado pelo seno de θ, que é 0,6. Tudo isso aqui é igual a aceleração. Nosso problema. Isso aqui vai ficar quanto? 10 multiplicado por 0,8, que é 8, menos 10 multiplicado por 0,6, que é 6. Essa aceleração é igual a quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Na letra B, ele pergunta algo bem assim. Ele quer a razão entre o trabalho da força e o trabalho do peso. Não se preocupe com essas letras, tá? O que é trabalho da força? É a força multiplicado pelo deslocamento, multiplicado pelo cosseno de θ, como a gente já explicou. O que é o trabalho do peso? É o peso multiplicado por esse deslocamento, multiplicado pelo cosseno de θ. O que é essa força que ele falou aqui? É mg, multiplicado pelo cosseno de θ. O que é esse peso? É mg multiplicado pelo seno de θ. Então vai ficar cosseno de θ, que é 0,8 dividido por 0,6. A razão entre o trabalho da força e o trabalho do peso, portanto, vai ser igual a cancela. Isso aqui vai ser igual a 4 sobre 3. Coloquei essa questão aqui só para vocês se assustarem um pouco, mas ela é muito legal, na verdade. Nós terminamos esse assunto básico. Isso aqui, não esqueça de fazer o resto dos exercícios que estão na nossa plataforma. Naturalmente, eu já coloquei os gabaritos comentados por lá. Revisem, façam tudo passo a passo. Caso tenha dúvida, entre em contato comigo. Meus queridos, parar aqui a gravação. Muito obrigado, bons estudos.